Manejo agronômico no museu. O nosso palestrante será o professor Ednei Pires, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em produção vegetal no semiárido e doutor em produção vegetal no semiárido. Possui experiência em docência de nível técnico e superior. Passo a palavra ao professor Ednei Pires. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Um momento de alegria, né? Pela segunda vez neste ano, ver esse auditório cheio de gente bacana. Jade apresentou meu currículo, né? Que eu sou professor do CETEP, sou engenheiro agrônomo, faço mestrado e doutorado, mas eu sou também filho de agricultor familiar. Isso para mim é uma honra muito grande, tá? E a gente não pode esquecer dessas origens. Trabalhei na agricultura familiar e hoje trabalho na extensão com a agricultura familiar no município de Anagé. Eu sempre digo que eu sou um privilegiado na cultura do umbu, porque eu tenho a oportunidade de estar na extensão rural lá no município de Anagé. Tem alguém de Anagé aí? Que maravilha, tem boas representações aqui do município de Anagé. Diga-se de passagem, Adriano, você conhece esse senhorzinho aqui, né? Em memória, seu João, lá da Lagoa do Arroz, pai de Adriano. Tenho a oportunidade de estar fazendo um doutorado com a cultura do umbuzeiro, lá no Ispaiano, tendo o professor Sérgio Donato como meu orientador, né, parceiro aí nessa caminhada. E no ensino, no CETEP, tem gente do CETEP aí? Maravilha, o CETEP também bem representado. A gente também tem a oportunidade de estar fazendo, então, de fato, esse tripé aí, ensino, pesquisa e extensão com a cultura do umbu. Além disso, rodeado de pessoas que sempre são professores, são orientadores, são amigos que discutem, né? Eduardo, Miro, aí a gente tem Dilermano, da prefeitura, Sérgio Donato, Alessandro Arantes e um monte de gente aí que sempre está contribuindo para que a gente possa avançar mais e mais nessa cultura. Bom, eu vim aqui tentar responder essa pergunta: por que implantar a cultura do umbu gigante? Imagino que muitos que estão aqui já têm a cultura implantada, mas tem outros que vieram com a intenção de falar: será que vale a pena eu implantar 10, 20, 30, 100 plantas, 1.500 plantas? Tem um amigo aí que tem 1.500 e falou: ano que vem vai implantar mais 1.500 mudas. Região Caraíbas, e o Caraíbas está jogando duro. Bom, o primeiro motivo é esse, é que o umbu gigante produz frutos atrativos e muito apreciado pelos consumidores. Isso faz com que essa atratividade, tanto no sabor quanto no tamanho, propicie uma fonte de renda. Porque eu pergunto para meus alunos: antes de plantar, qual é a primeira coisa que eu preciso saber? É o clima? É o solo? Não. Eu preciso saber se isso tem viabilidade econômica. O agricultor precisa ser ressarcido pelo trabalho dele. Então, ao implantar uma cultura, ela vai me dar rentabilidade? E nós temos casos de sucesso do umbuzeiro mostrando que é viável economicamente e que é fonte de renda. Vocês estão com a vista boa? Quantos umbus? 6, 3, 11, 32. Isso foi um trabalho que nós colocamos no umbu de Zé de Lé, está aqui presente, numa rede de supermercados nobres daqui de Vitória da Conquista. E o que aconteceu? O que foi que faltou umbu? Então essa é a primeira questão. Nós vamos plantar umbu porque ele é atrativo e porque ele tem mercado. Tá? Os consumidores estão dispostos a pagarem preços justos.
E aí, muitas pessoas ainda não experimentaram o umbu. Isso aqui é um resultado da minha rede social. Eu trabalho, as pessoas que estão no meu Instagram são pessoas de Anagé, são pessoas de Vitória da Conquista, são ex-alunos que ouvem a gente falar de umbu todos os dias. Mas aí eu fiz uma pesquisazinha simples, perguntei, você conhece umbu gigante? Tá? Isso aqui não é uma pesquisa científica, é só uma enquete de internet, mas dá para a gente ter uma noção. 41% já experimentaram. 34% sabe o que é, mas nunca experimentou. E 25% não conhece umbu gigante. Então, quando a gente soma aqui, eu tenho 59% de pessoas na minha rede social, e eu trabalho com umbu gigante, que não conhecem, que não experimentaram umbu gigante. Então, tem mercado para a gente conquistar. E direto a gente vê esses tipos de reportagens. Umbu no cardápio dos europeus. E se cair no cardápio dos chineses? Haja umbu. Pode chegar à área de umbu. Tá? Bom, outro motivo para plantar umbu é que é uma cultura apropriada para a agricultura familiar. A gente discute isso aí sempre, e nós temos casos de sucesso aqui, Luiz Gonzaga, Ceará, fruto do projeto Umbu Gigante, Zé de Lé e seu Dodô, tá? Caraíbas e 2 anageenses, agricultor familiar, que tem CAF, que tem DAP, e que vivem, que tem como base a agricultura familiar, principalmente esses 2. Esse aqui está começando agora. O ano passado ele teve a primeira safra, tive a oportunidade de experimentar nos frutos do quintal dele, nós também visitamos lá. Wagner, que é vizinho, está aí, presente para testemunhar. Outro motivo, a gente está falando de algo saudável, do ponto de vista nutritivo e nutracêutico. Quando a gente pega, por exemplo, vitamina C, 24,1 miligramas em 100 gramas de umbu, rico em vitamina C e diversas outras características. Também vale a pena, e foi falado muito isso aqui hoje, o Sérgio Donato falou do pertencimento. Ela é uma planta nossa, uma planta endêmica da nossa caatinga, de forma que de maneira espontânea não se encontra umbuzeiro em nenhum outro lugar. E diga-se de passagem, teve uns anos atrás que essa árvore foi ameaçada de extinção. O trabalho do professor Cícero da UFAL mostra que, quando comparado um umbuzeiro com outras plantas, a variabilidade genética dela é menor do umbuzeiro. Isso prova que, se áreas forem desmatadas com umbus nativos, por exemplo, a gente pode estar perdendo patrimônio genético. Então nós precisamos preservar essas plantas e plantar mais umbu. Mas qual o diferencial, tá, do umbuzeiro em relação a outras fruteiras tropicais? Porque no ambiente semiárido, você tem possibilidade também de cultivar outras plantas. A diferença está principalmente nisso aqui, ó. Ela é uma planta adaptada, uma planta sagrada que nos ensina toda vez que a gente vai trabalhar com umbu. Ela nos ensina. E aí, uma das estratégias de convivência do semiárido dela, um dos mecanismos que ela tem, são justamente os xilopódios, batata ou túbaras, que faz com que ela armazene água, vai começar a armazenar água agora na época da chuva, vai guardar essa água para não perder água pelas folhas, porque na planta tem os estômatos simples, e quando ela tem folha ela perde água. O que o umbuzeiro faz se a folha é o principal órgão de perda de água? Ela cai as folhas. Olha que sabedoria. A água que está na batata fica guardada, para quando chegar em agosto, começa a aparecer umas flores, antes mesmo de ter folhas. A planta, no instinto materno, emite primeiro flores, e aí começa o florescimento, e aí segue. Preciso também fazer aqui essa definição novamente. O que é umbu gigante? Porque às vezes aparece por aí gente falando que é planta que botou hormônio, que é transgênica. Inclusive sites de reportagens oficiais colocam projeto tal, multiplicação do umbu gigante em uma variedade geneticamente modificada. E não. O homem não fez intervenção, o que o homem fez foi propagação. Essas plantas de umbu gigante surgiram de forma espontânea em diversas regiões da Bahia e do norte de Minas Gerais e de outros estados também, predominantemente nessas regiões. E aí nós temos de Lontra, nós temos de Anagé, nós temos de Brumados,
nós temos de Livramento, a gente tem de América Dourada, a gente tem de Macaúbas, de Boquira, tá? Então são vários acessos que levam o nome da região, que a Embrapa fez o trabalho de catalogar isso, colocar no banco de germoplasma, e alguns desses já viraram cultivares, tá? Então vocês têm que defender, para comercializar, que o umbu gigante é fruto natural, fruto, tá? Que foi a natureza que produziu. E aí, como definição, a gente coloca, né? É uma denominação dada a frutos e acessos cultivares de Spondia tuberosa, que é o gênero que engloba diversas outras espécies. Naturalmente, surgiram naturalmente na caatinga brasileira e que apresenta massa média acima de 70 gramas. Um umbuzeiro que produz fruto gigante, ele é propagado por mudas enxertadas, por estaquia ou por alporquia. À tarde vocês vão conhecer um pouquinho desse processo de propagação. Nós temos aqui um produtor, por exemplo, Ida Brando, não sei se ele está aí, que ele produz muitas, ele faz um plantio com muitas mudas de alporquia, tá? Que é interessante também, ele consegue acelerar um pouco o tempo. Mas as nossas mudas predominantemente são mudas enxertadas, aquela que você usa semente de umbu nativo ou de umbu cajazeira, e você vai usar o ramo, tá? O garfo de plantas de umbu que produz frutos gigantes. De novo, na palestra passada eu mostrei isso. Continua lá na internet. Trambiqueiros vendendo semente de umbu gigante. Como é um poliploide, ela não tem facilidade de germinar, geralmente não germina. Mas tem gente vendendo e vendendo caro. Então é gente para tirar proveito, tá? Da cultura. Então fique atento com isso. Bom, agora vem uma pergunta talvez que ficaram na cabeça de vocês. Por que eu devo implantar um pomar de umbu gigante se a gente aproveita apenas 3% do umbu nativo que a gente tem? Aí tem que ter alguma explicação para isso. Ó, todo ano perde. Você chega nos pés de um umbuzeiro nativo, o umbu gigante também é nativo, né? Eu vou chamar assim de um umbuzeiro comum, e está lá esse monte de umbu perdendo, que pode muito bem ser aproveitado na agroindústria e tal, mas não é. Mas por que mesmo assim plantar um umbu gigante? Primeiro, atratividade. Essa é indiscutível, tá? Segundo, o que acontece? Eu peguei uma imagem do Google Imagens e peguei uma área que eu conheço lá em Anagé, que essas plantas aqui são de umbu. E aí, Eduardo Gano, em 10 hectares na vegetação de planta espontânea da Caatinga, eu tenho 15 plantas. 15 plantas, 1,5 plantas por hectare. Quando eu pego uma área implantada, então se eu plantar num espaçamento de 8 metros quadrados, eu vou ter 156 plantas por hectare. 100 vezes mais. O que eu posso produzir numa tarefa, eu precisaria de 100 tarefas na vegetação natural. Essa foto aqui é do pomar de lino, que vai falar aí daqui a pouco. Cadê lino? Está lá em cima, tá? Então, gente, isso aqui, consequentemente, quando você sai dessa situação para essa do pomar, e aí justifica você plantar um umbu gigante, primeiro porque você vai ter frutos mais atrativos, você vai ter um manejo mais fácil. Quando eu falo desse manejo, estou falando de adubação, dos tratos culturais, de colheita. Você vai ter maior produtividade e, consequentemente, maior lucratividade. Então, isso justifica, mesmo você tendo uma grande quantidade de plantas de umbu comum, implantar a cultura do umbu gigante. Repito, diga-se de passagem, não se deve cortar ou fazer enxertia de copas dos umbus comuns, porque eles são patrimônio genético, eles são essenciais para manter um equilíbrio do sistema, quando a gente fala em biodiversidade, tá? E diversos outros aspectos. Então não se deve cortar umbu nativo. E agora então a gente entra no manejo agronômico, porque quando eu saio dessa situação para essa situação, eu preciso manejar. Porque assim eu não vou ter, a planta não vai expressar o seu potencial. Zé Dilei aqui é testemunha. Teve uma vez que ele deixou uma planta lá sem adubar, a planta que produzia fruto gigante começou a produzir fruto pequeno. Não foi, Zé? Então a planta mostra que ela é responsiva e que ela precisa de manejo. E aí a gente entra então nesse manejo agronômico. A primeira imagem que eu mostro
é para falar da região e área de plantio. E Wagner tem nos presenteado com essas imagens. Cadê Wagner? Lindas imagens, Wagner. Elas são bem didáticas, inclusive. Isso aqui é o pomar de Wagner, um jovem que está ali no fundo. E Ceará, né? Da região deles. Ceará. Lá em Caraíbas. Que beleza de foto, viu, Ceará? Eu estive lá na sua propriedade. E aqui mostra características de área onde você deve escolher para plantar. Uma área que deve ser próxima de um acesso, de uma estrada, isso é importante. Um quintal que seja próximo da residência para facilitar, para você ficar de olho nas suas plantas. Às vezes você planta ela lá longe, você não tem como acompanhar, você demora para ir lá. E aqui perto não, vira e mexe, você está passando, está dando uma olhada, tirando um broto ladrão que está aparecendo. Então é importante na escolha da área priorizar de fato. E não falar, vou ter uma área lá, vou jogar um burro. Não, escolhe uma área boa, tá? E entra com burro. Altitude, né, de 300 a 750 metros, chuvas concentradas de 400 a 800 milímetros, concentradas, porque a planta precisa de um período de dormência, para ela sofrer um estresse natural e florescer. Aí tem gente falando, dá para plantar um burro no litoral? Dá para plantar, dá, eu só não sei se vai produzir. Dá para plantar um burro no Mato Grosso? Dá, eu só não sei se vai produzir. Em São Paulo também não sei. Porque características ela não tem para isso. Próximo a uma fonte d'água, por que essa fonte d'água? Porque nos primeiros anos é importante demais, a gente vai falar disso, de molhar essas plantas. Fácil acesso, solo com no mínimo 1 metro de profundidade, e também a planta não tolera bem encharcamento. Regiões de rio onde tem um pó que vai ter cheias, evitar. Então, região também aqui, ó, próximo à estrada, aqui foram implantadas 1.500 mudas, e está sendo implantado, vai ser implantado em breve mais 1.500. Caraíbas também, seu rock está aí. Tá? Aqui já é uma altitude de 730 metros. Mais ou menos a mesma altitude do Lontra, né? De Zé de Lé também está mais ou menos nessa faixa. Escolha da cultivar, ou do acesso. A gente tem uma diversidade grande, porém, esses 3 acessos aqui têm sobressaído. América Dourada, tá? O Boquira e o Lontra. Essa aqui foi uma foto enviada para mim ontem por Eliandro. Eliandro é um produtor que tem 1.000 plantas dessa aqui. É um acesso que ele chama lá de Lapão, isso é em Irecê. E ele agora está plantando também mais 1.000 plantas com Lontra e América Dourada. Mas ele diz que é um fruto muito doce, muito saboroso. Eu nunca provei esse fruto. Mas no geral, o que a gente defende é que o produtor faça um plantio, tá? Numa mesma área, pelo menos de 3 acessos. Pelo menos de 3. Por que isso? Porque você tem a possibilidade de esticar um pouquinho mais a safra, porque plantas de acesso diferentes têm características genéticas diferentes, principalmente quando colocadas em regiões que não são regiões que ela foi de origem dela. Então, você tem essa possibilidade. Então, recomendo plantar na mesma área, pelo menos 3 acessos diferentes. Essa prática pode potencializar, inclusive, a polinização. Orlando tem defendido muito isso aí. E ampliar a safra, né? Além de atender diferentes preferências de mercado. Futuramente, aí nós vamos ter gente preferindo, eu prefiro o Lontra, eu prefiro a América Dourada. Na prática, você não diferencia muito as mudas das 3 mais cultivadas. Agora, um fato é verdadeiro. O Lontra é o mais estudado. É a cultivar mais estudada hoje é Lontra. Tá? E aí nós temos o Boquira, tem grandes áreas plantadas, o Linho vai falar sobre ele aí hoje, e tem o América Dourada também, que tem suas características aí que agrada muita gente, tá? Mas a ideia é essa, talvez plantar pelo menos 3. Olha, essa foto foi tirada ontem, lá em Zé de Lé. Eu gostaria, se possível, apagar essa luz aqui da frente, para as imagens ficarem um pouquinho melhores. E olha a variedade, numa mesma planta, Zé de Lé está com frutos mais, aqui já formadinhos, e ainda com floração. E em outra planta, frutos já grandes. Então, variedades diferentes, e aí você tem essa diversidade. Isso é bom do ponto de vista de mercado, porque nós tivemos essa dificuldade, as pessoas que vão falar sobre o mercado aqui vai explorar mais sobre isso, de você não ter frutos para atender o mercado 2, 3 meses. Safra curta, em torno de 40 dias com pico. Você tem ali em torno de 20 dias com produção, e depois começa a pingar frutos. Tá? Então isso é um problema que a gente vai ter que, na pesquisa também, falar disso. Bom, você escolheu a área,
Agora é hora de você definir que sistema. Esse sistema que você vai plantar vai definir qual espaçamento que você vai usar e, consequentemente, você vai saber quantas plantas você precisa comprar. Tem gente que planta no sistema no meio da caatinga. Essa foto aí também foi lá em Caraíbas, tá? Isso aqui é uma coisa a ser observada, tá? Tem vantagens, tem desvantagens, por exemplo, o acesso, o manejo, mas é uma forma de você fazer um uso, tá, do solo de caatinga e de mata de vegetação sem fazer destruição. Outros sistemas de plantio eu quero trabalhar com consórcio, plantar outras culturas anuais, feijão, milho no meio, então eu preciso usar espaçamentos maiores. Tá? E isso é interessante quando você trabalha com consórcio, porque você aumenta a chamada biodiversidade. Tá? Então aqui um umbu gigante consorciado com angu e milho, lá em Ceará também, essa foto eu tirei quando nós fomos lá na sua propriedade. Umbu gigante com maracujá, umbu gigante com feijão lá na região de Anagé, Detinho que tirou essa foto. Consórcio a ser muito avaliado, duas plantas interessantíssimas, a palma forrageira e o umbu gigante. A gente tem observado que uma não tem atrapalhado a outra, tá? Mas é uma coisa ainda para ser estudada, é uma coisa interessante, tá? Consórcio, umbu gigante e palma. Melhora as interações ecológicas, né? Melhoria também da saúde do solo, otimização da mão de obra e maior eficiência do uso da terra, principalmente para quem tem pouca terra e para quem tem criações, né? Quem tem criações na caatinga, obrigatoriamente precisa ter uma área de palma. Agrofloresta, também para ser estudado. Tem uma área lá de Zé de Lé que está virando uma agrofloresta, que ele está deixando as plantas maiores crescer, então está ficando legal. Isso aqui a gente observa que onde tem essas plantas, o abortamento da floração é menor. E outra coisa que também a gente isso aqui vai ajudar em termos de proteção do fruto em sentido de queimadura, né? A gente tem perda de fruto por insolação e isso pode ser uma alternativa interessante. A Embrapa tem um materialzinho lá publicado sobre uma agrofloresta, inclusive usando aqui, né, um sistema agroflorestal com um bucajazeiro, um buzeiro e culturas temporárias, que foi a mandioca escolhida, tá? O sistema SAF. Mas é também algo para ser avaliado. Por que de importação? Não entendi. Por que de importação? Porque um calor excessivo em cima das flores, o umbu não gosta, acaba perdendo muito. Tá? Mas daqui a pouco nós vamos ter uma clínica e só porque a organização do evento pediu, guardem as perguntas para uma chamada clínica do umbu, que a gente responde todas as perguntas. E obrigado, pela participação. Bom, então o espaçamento é quem vai definir quantas plantas eu vou ter por hectare. Tá? E aí tem diversos espaçamentos. Por exemplo, se eu usar aqui, eu posso usar 8x8 em quincôncio, tá? Ou triângulo, é uma estratégia. Eu posso usar 10x10, então são vários espaçamentos. Evidentemente que eu já coloquei, né, os espaçamentos maiores são interessantes para que a gente possa fazer plantio intercalar. Produção de mudas. Produção de mudas não é para amador. Produção de mudas precisam ser pessoas que têm habilidade em produzir mudas. Eu mesmo digo, enxertias que eu faço, quando eu faço 10, às vezes pega 5, pega 4. Zé de Lé faz 10, pega 11. Tá? Aí tem a mão muito boa. Então, vai muito da habilidade, né? Então, a produção de mudas de qualidade exige conhecimento, tá? E idoneidade do produtor. Por quê? Essa parte aqui que você vai usar, que é a parte que a gente chama do cavaleiro, a parte de baixo do cavalo, a parte de cima do cavaleiro, deve ser de plantas que você sabe que ela produziu frutos de qualidade. Aí a pessoa tem lá um pé de umbu gigante. Ah, esse é gigante. Vou tirar o ramo e vou enxertar. E se o cara errou naquela enxertia, se ele não viu produzir? Ele vai botar perdido um monte de plantas. Então, gente, precisa ter essa idoneidade, precisa confiar de quem vai comprar as mudas. Diga-se de passagem, aqui na região a gente tem viveristas idôneos, tá? Que tem feito um trabalho muito bom. O processo segue algumas etapas, como construção de viveiro, reservatório, coleta de sementes, preparo de substrato, enchimento de sacola, semeadura, com sementes de umbu ou umbucajá, desbaste, coleta de garfos, enxertia, retirada dos brotos. Não é uma tarefa fácil. Então, quando um agricultor, produtor de muda, vende uma muda por 20, 25 reais, ele está sendo ainda pouco ressarcido, porque é trabalhoso o trem. Tá? E Jonas está aqui para falar, Zé de Lé, Ailton, que trabalha com mudas e outros mais. Essas mudas, né, devem ser adquiridas, devem apresentar vigorosas, isentas de pragas e doenças, e não pode ser mudas muito velhas.
Quando você leva uma muda muito velha para o campo, no campo ela não desenvolve bem, ela trava. E é muito comum quem vai plantar um mudo gigante ter plantas que desenvolvem mais do que as outras, isso é normal. Tem uma planta que cresce mais, uma planta que cresce menos, tá? Então isso é normal. Mas quando a gente leva mudas muito ultrapassadas, a raiz começa a enovelar e isso gera uma dificuldade de desenvolvimento. Então eu tenho observado, onde eu atuo, que as mudas que desenvolvem melhor são mudas de torno ali de 1 ano de idade no máximo, tá? Ficar atento para isso aqui, ó, que ocorre no viveiro toda hora. Você chega lá no Nizé, por exemplo, no viveiro, ele está tirando broto ladrão. Às vezes passa um batido, esse aqui no caso não foi passando batido, ele deixou para mostrar didaticamente. Mas isso é um problema, porque você chega aqui, é um burro pequeno, é um burro comum, tá? Então tem que ficar atento nisso, tanto no viveiro e também depois do plantio. Preparo da área, né? Então, fazer análise de solo é fundamental para fazer a correção ou para falar, não, esse solo não precisa fazer nada. Uma análise de solo aqui na UESB custa R$20, a análise simples. Então, por causa de R$20, às vezes você joga adubo fora. Quando eu jogo adubo demais, a planta não quer. Se eu jogar adubo de menos, também ela não quer. E ainda eu estrago o solo e estrago o bolso, porque adubo é caro. Então, por isso é importante gastar R$20. Lógico, para fazer essa amostragem de solo, precisa de técnicos que façam a amostra correta, porque existe muito erro na coleta do solo. Existem estratégias para você fazer a coleta corretamente. Então, fazer a aração em gradagem só se você for fazer plantio intercalado. Se não for, você não precisa fazer. Utilizar práticas de conservação do solo é necessário, para você não ter desgaste físico do solo, que é o que a gente chama de erosão. Tá? Então, é necessário. Época de plantio, época da chuva. Tá? Época da chuva. Abertura da cova. Uma cova a gente sempre faz grande ou berço. Por que esse berço grande assim? Porque você precisa que a planta desenvolva o sistema radicular. A parte aérea da planta está diretamente correlacionada com o desenvolvimento e formação do xilopódio da batata. E aí, se eu pego um solo compactado, é um entrave para o desenvolvimento dessas raízes. Então você faz uma cova maior, tira a parte de terra de cima e coloca de um lado, a parte de terra de baixo, a outra metade do lado. Mistura com o esterco, se for necessário também a análise de solo pedir com a cinza de osso ou com o super simples, que fósforo é uma deficiência dos nossos solos. E agora a parte que estava em cima vai para baixo. E a outra para cima. Para você essa parte é mais rica em matéria orgânica, uma porosidade maior, estrutura melhor. E aí você melhora também o desenvolvimento dessas plantas. Aqui uma análise de solo mostrando que de fato, quando a gente vai para a caatinga, grande deficiência de fósforo. Esse fósforo deveria estar no mínimo 15, aí ele está 1. Tá? Isso aqui foi lá na Zé de Lé, mas a gente fez aí umas 30 análises de solo no município de Anagé e essa realidade se repete. Após o preenchimento, né, abrir uma coveta, inserir a muda, retirar da sacola com cuidado, né, importante, inserir, centralizar, compactar as beiradas para tirar os espaços porosos e depois colocar aqui um tutor para guiar essa planta, lembrando de não estrangular a planta. Você aperta aqui no tutor, mas deixa folgado, amarre 8, deixa folgado aqui na planta para você não estrangular. Mesmo assim ficar de olho, porque às vezes a linha entra na planta e estrangula a planta. Fazer uma bacia para acumular água da chuva, isso é fundamental também, tá? É importante fazer uma bacia com cerca de 30 centímetros de profundidade. A parede da bacia deve ser compactada, né, por fora e por dentro. E em terrenos inclinados ela pode ser feita só de um lado. É uma estratégia também. Cobertura morta, fundamental, por todos esses benefícios aqui, ó. Conservar a água no solo, manter a terra fofa, evitar a compactação, evitar o crescimento do mato, melhorar a porosidade do solo, aumentar a atividade biológica, aumentar a CTC e ainda libera nutrientes ao longo dos anos. Pode ser utilizado diferentes tipos de materiais. Lembre-se, deixe sempre a terra protegida. A terra precisa estar protegida e não terra nua. A chuva bate, compacta, o solo bate em cima e mata os micro-organismos. Então a importância de você manter sempre o solo coberto. Tá? Aqui a gente costuma colocar um limitadorzinho aí para formiga cortadeiras, só se for realmente um problema, vale a pena colocar isso aí. Molhação, é necessário. Essa primeira molhação, inclusive, a gente coloca bem mais próximo da planta para eliminar aqueles espaços porosos. Tá? E aí é necessário fazer de fato essa molhação de 10 a 20 litros de água em períodos de estiagem durante os 2 ou 3 primeiros anos. Isso é natural para que a planta se desenvolva melhor.
A molhação, ela também pode ser usar outras estratégias, às vezes você não tem água perto, né? Isso aqui é uma foto do nosso mestre Arantes, que está aqui na plateia. Lá em Guanambi, usando uma estratégia aqui para molhar essa planta. Então é importante, mostrando a importância que tem de você molhar nesse primeiro tempo. E você também pode instalar sistemas de irrigação. Por exemplo, usando aqui essa mangueira cega, furando aqui com um tipo de emissor de gotejo, né, que tem uma vazão regulável, e aí você consegue fazer a molhação de forma mais eficiente. Supondo que você deseja implantar um pomar com 100 plantas de umbu gigante e vai aplicar uma média de 15 litros de água em cada planta por semana, eu fiz uma conta. Em 8 meses, que são um período de seca, para molhar 100 plantas eu preciso de 48 mil litros de água. Ah, mas eu não tenho água, minha região não tem. Aí a gente tem essa estratégia aqui, que foi muito difundida aqui pelo SEDASB, inclusive, que é o calçadão. Isso aqui são 52 mil litros de água. Rafa me falou que na época que eles construíram isso aqui, hoje é mais caro, era em torno de uns 12 mil reais. Com isso aqui, se cair aqui em torno de 250 milímetros, você vai armazenar 50 mil litros de água. Quanto que eu preciso lá? 48 mil. Então, com uma estratégia dessa aqui, eu consigo, tá? Uma coisa simples, eu consigo fazer um quintal produtivo e molhar, né, tio? 100 plantas de umbu, tá? Com uma estratégia dessa. Se você colocar isso aqui em 200 famílias, no próximo ano, a CA vai estar fazendo um benefício grande, tá? Depois vocês dão o nome para a Netinho, quem vai querer. A poda de formação ela é necessária, né? É necessário tirar esses ramos para você melhorar o desempenho da planta, tá? Então vai propiciar a entrada de luz, facilita a colheita e utiliza uma tesoura apropriada para esse fim. Aqui a poda de formação a partir do segundo ano, você vai tirar ramos que estão para baixo, você vai abrir a copa aqui para que ela fique no formato de uma taça, você vai limitar um pouco as pontas, porque aquelas pontas também não vai desenvolver, não vai produzir frutos, e às vezes a planta não sustenta, tá? Então são assim algumas estratégias, né? Aqueles ramos chupões também ladrões, ramos rasteiros, você pode também tentar levantar mais essa copa aqui, é interessante, porque essa copa fica arrastando no chão, não é legal. Então são algumas estratégias que você pode manejar a sua planta fazendo a poda. Cada agricultor, ele vai olhar e vai fazendo esse contexto de acordo com o que ele acha necessário. Então, para fazer a poda, aqui uma indicação, o professor Sérgio Donato me mandou essa foto, mostrando onde você deve fazer o corte nas pontas, né? Onde tem a mudança de coloração, e aí fica muito didático quando você usa essa imagem para que o agricultor comece a assimilar, né? Essa prática é usada também em outras culturas. Lembrando que quando fazer a poda, né? E aqui em campo, é um problema que acontece em campo, aqui foi um broto ladrão, essa mão aqui é de Raquel, cadê Raquel? Está aqui. Né? Tendo a mão na tesoura aqui, cortando, ó, e depois cauterizar com pasta bordaleza. Retirada de ramos chupões. Esses ramos chupões são os varetões, que não tem ramos nele, então é necessário tirar também completamente. Tá? Aqui um exemplo de uma poda bem conduzida, feita por Delmi está aí, preto, não sei se ele veio hoje, mas ele faz umas podas bem legais, e aí a planta já produzindo, inclusive respondendo a essa poda, já produzindo esse ano. Tá? Adubação de cobertura, né? Então, em falta da análise de solo, pelo menos 20 litros de esterco. Por que a gente está falando sempre de esterco? Esterco é o melhor do mundo, é esterco. Tá? Ele tem um pouquinho de tudo e melhorar a estrutura física, a estrutura química do solo e biológica do solo. Ou então 7 litros de esterco de galinha. A adubação deve ser realizada um pouco antes e logo após o início do período chuvoso, né? Para facilitar aí a distribuição sobre a copa. Depois, ó, cobertura morta. Colocou o esterco, cobrir com cobertura morta. Isso é fundamental. E agora vem a adubação de produção. Eu faço a pergunta para vocês. Essa planta nativa precisa adubar? Não. Porque tudo que ela produz, talvez tire uns 2 ou 3 frutos, volta. Num processo que a gente chama ciclagem de nutrientes. As folhas caem, fica aqui. Os frutos caem, fica aqui. Mais uma planta dessa, lá de Zé Vilé, que vai produzir 500 frutos, 600 frutos. E eu tiro esses frutos e mando embora para o mercado. Vou tirando todo ano. Se eu não colocar, uma hora vai ter um déficit. Vai ter a falta. Não pode ser só vinha nós e nada do vosso reino. A planta ela precisa. Então você olha essa planta aqui embaixo dela, todo ano ela produz. Mas está com uma camada dessa altura ali de matéria orgânica, de uns 30 centímetros de matéria orgânica, de folha, de tudo que ele vai tendo lá, ele vai socando debaixo dessa planta. Tá? Então precisa se fazer essa adubação de produção. A adubação de produção ela é feita com base na estimativa de produtividade. Evidentemente, se uma planta produz mais, ela vai precisar de mais adubo.
E como é que eu vou saber disso? O produtor familiariza com a cultura. É assim na cultura do café, é assim na cultura da manga. Você olha e fala, essa planta ela vai dar X produtividade. Então, em cima disso, eu faço a adubação. E aí a gente cita aqui os trabalhos do professor Sérgio, que está publicado aí no livro de Orlando, sobre adubação, que é uma tecnologia, uma inovação para a cultura do umbu. E aqui mostra que quando você tira 100 kg de umbu, 100 kg de frutos colhidos, está tirando nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Olha aqui as quantidades. E está indo embora. Então você precisa repor isso aí. Tá? E nessa reposição, considera-se, para você não repor totalmente, você considera que uma parte é devolvida pelas folhas que caem, é devolvida pela cobertura morta que a gente joga. Então essa folhagem aqui que a planta faz isso. Por isso que é uma planta interessante para a agricultura familiar também. E olha, veja bem, isso aqui chama de lira, né? Lira, que é as folhas, tudo que cai, e ela está devolvendo nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Quando a gente usa também o que tem no esterco, o esterco também está fornecendo esses mesmos nutrientes. E aí a gente faz uma conta. Se eu considerar uma planta que produz 100 kg, pegar o que ela está extraindo, o que é devolvido pela cobertura morta e pelas folhas que caem, e o que eu coloco, se eu colocar lá 3 latas de esterco, fica faltando apenas um pouco de nitrogênio e um pouco de potássio, que pode ser fornecida com adubação mineral. Isso aqui mais detalhado, o professor Sérgio vai falar hoje à tarde, tá? Tirar dúvidas também sobre essa adubação. Gente, eu só tenho 2 minutos, mas eu tenho alguns slides para falar. Eu vou roubar uns 5 minutos aí. Acho que uns 5 eu consigo, tá? Então, a adubação alternativa com biomassa é uma outra, né, saída que a gente está usando. Usar plantas que eu tenho na caatinga, como canjoão, como gliricídia e diversas outras plantas. Se eu pego essas plantas e corto e coloco aqui embaixo da copa, essa planta esse material vai degradar e vai virar adubo também. E a gente tem isso contabilizado, por exemplo, aqui para gliricídio. Tá? Em 10 kg de gliricídio eu estou fornecendo 57 gramas de nitrogênio, 4,4 de fósforo, 42 de potássio, que é a falta que eu tinha aqui. Eu consigo fornecer com essa folhada um pouco disso. Lógico que isso precisa ser mensurado melhor para cada tipo de planta, para cada situação. A importância de um técnico no campo é essa. Tá? Outra coisa que precisa fazer é a ampliação da bacia. Limpa a área, molha se necessário, se a terra estiver dura, faz a marcação, aqui a gente fazendo a marcação, abre uma valeta, tá? De fora para dentro, aplica o esterco, compacta aqui do lado de fora e do lado de dentro também, para não se desfazer, porque a bacia se desfaz com facilidade, e depois de novo cobrica com a cobertura morta. Isso é uma prática muito interessante. Delmi tem umas fotos didáticas que ele mostra planta que ele não fez a bacia e planta que ele fez a bacia. Aqui você melhora a estrutura do solo. Você evita a compactação e, consequentemente, a erosão. Aqui, nós fizemos lá em Adriano está ali, e essa bacia foi meia-lua, porque o terreno é decíduo. Então, a gente fez ela só uma contenção, para que ela pegue o material aqui, sedimentos, e segura. E que a água, ao invés de escoar superficialmente, ela infiltra no solo. Então, é uma estratégia também. Aqui o pomar lá de Ceará, de novo, esse é de Wagner de Ceará. De novo, mostrando aqui, ele fez, fazer nenhum é difícil, né, Adriano? A gente ralou, eu e Adriano, saímos suado. Agora imagina fazer aqui de 100 e tantas, tá? Galera jogadora aí, povo de Caraíba, trabalhador pra caramba. Escoramento é importante também, principalmente aqueles ramos maiores, para levantar a copa da planta. Manejo do mato, a roçadeira tem dado muito certo, você fazer o manejo do mato com a roçadeira. É importante deixar o mato mesmo em volta, para você aumentar a biodiversidade, o refúgio para inimigos naturais, entre outras coisas. O início da produção, tá? Então quando a planta ela vai ocorrer, varia, 7 anos e meio, 4 anos, tem gente falando de 2 anos. Pode acontecer uma planta ou outra, mas no geral não vai nessa expectativa não. Ela vai demorar em torno de 6, 7 anos mesmo para começar a produzir, sendo que vai estabilizar com 12 a 15 anos. E aí sim você vai ter uma roça estabilizada, mas passa rápido. O Wagner falou no vídeo, é verdade, isso vai passar rápido. Polinização, ela é importante, é uma planta que precisa de polinização, tem vários polinizadores. Jonas tem usado muito isso aqui lá na propriedade de Zé de Lé, Jonas é filho de Zé de Lé, e tem usado muitas abelhas aqui, abelhas sem ferrão, para poder fazer a polinização. Desbaste do fruto, em algumas situações é necessário, em todas, tá? Pragas e doenças, a mosca das frutas ela é um problema. Tem outras pragas, mas eu queria citar essa aqui.
e ela vai ser um problema se você colher tardiamente, ou se você deixar frutos caídos no chão. O umbu se deve colher de vez, e se você colhe de vez, você não tem problema com a bolsa das frutas. E aí, não precisa de veneno, não precisa de armadilha, não precisa de nada. Um outro problema que a gente tem no campo, tá? Aqui uma antracnose, provavelmente, né? Não fizemos análise no laboratório, e aqui uma ferrugem por eosinose, uma verrugose por eosinose. Isso aqui tem ocorrido muito. Gostaria de dizer que isso aqui não afeta o fruto. Se você vê frutos e for comprar, pode consumir naturalmente, tranquilamente. Mas afeta o visual. Isso pode diminuir o mercado. Então a gente precisa pensar também, talvez numa cauda bordaleza, alguma coisa que possa melhorar esses problemas aqui que tem ocorrido muito, tá? Já no fruto novinho, ó, ontem eu vi essa foto aqui já com um fruto novo ocorrendo isso aí. Aqui em Ceará usou lá uns CDs para espantar os pássaros, né? Foi a estratégia dele. Insolação no fruto é um outro problema que ocorre também. A insolação, essa foto que saiu que mandou, se ela for muito pesada, queima de fato o fruto. Mas aí tem algumas estratégias, como o protetor solar, né? Que pode ser utilizado inclusive com cal. A insolação, quando ela é mais leve, deixa o fruto até mais bonito. Fica parecendo uma maçã. Talvez pode ser até uma atratividade. Mas a insolação muito forte provoca, de fato, a queimadura do fruto. Rachaduras no fruto é um outro problema, um distúrbio fisiológico que pode também estar acontecendo. E isso aí vai acontecer muito em períodos de chuva e também quando você não faz uma adubação bem manejada. Tá? Chegando já, gente, no final. A colheita é a hora boa. A colheita precisa ser planejada. Se eu vou colher em fevereiro, em janeiro eu já tenho que ir nos mercados para quem eu vou comercializar e já deixar casado. Porque o que acontece? Quando o fruto chega de uma vez, se você não planejou a comercialização, você vai chegar com os seus frutos, um umbu gigante é ruim de vender, mas você não fez planejamento. Tá? Tem que fazer um planejamento nesse sentido aqui. Embalagens, né? Precisamos melhorar essa questão da embalagem ainda, que são algumas ideias de embalagens, né? E o Debrando hoje trabalha muito aqui no delivery. E aqui uma previsão que eu mostrei na outra palestra. Se você plantar aí 166 plantas no hectare, no espaçamento 8x8, pegando uma produção média aqui de 20 quilos, ela pode chegar até 250 quilos. Você vai ter aqui, ó, 3.320 quilogramas. Vamos colocar aqui 10% de perdas e colocar um preço praticado em 2022 de R$10, você vai ter uma renda bruta de quase R$30 mil por hectare. E aí você vai tirar aquilo que você gastou e vai ficar o lucro. Só para finalizar, aqui mostrando alguns trabalhos, algumas ações que a gente realiza, né, no âmbito do umbu gigante da extensão rural, lá no município de Anagé, palestras, eventos, dia de campo. Também fizemos um projeto lá, intitulado Umbu Gigante nas escolas. As crianças adoram saber sobre o umbu gigante, e é o nosso futuro, a gente precisa de fato propagar isso, tá? É um trabalho que a gente tem uma aceitação muito grande nas escolas, de levar um pouquinho da história dessa planta, da importância dela, do símbolo dela para o nosso Nordeste. E o que podemos fazer? E a gente coloca aqui que são várias ações que vai ser discutido, já foi falado, mas nós precisamos de políticas públicas, eu queria resumir nisso, principalmente para os jovens. Porque eu tenho um problema que hoje a gente vai no campo fazer palestras na zona rural e o público está envelhecido, vai chegar daqui 10, 20 anos que talvez essas pessoas não tenham mais condições físicas de lidar com a cultura. Então nós precisamos sensibilizar a juventude, a mostrar que dá para você ter atividades no semiárido lucrativa sem se matar, tá? Sem se matar e fazendo um trabalho bacana. Eu gostaria, inclusive, de perguntar, quem aqui, menos de 30 anos, pretende ou já tem um umbu plantado? Levanta o braço. Gostaria que vocês viessem aqui na frente, porque eu tenho um presente para vocês. Nós lançamos a cartilha do umbu gigante. E aqui tem tudo isso que eu falei. Tá? Cadê? Rafael, vem cá, Rafael, você aí também. Vai, Agner. Daqui a pouco vai ser. A força com os jovens, daqui a pouco. Eu só vou chamar só quem tem menos de 30 anos, viu? Só quem tem menos de 30 anos. Mas eu vou dar para o fogo depois. Wagner, não pensei que não tinha não. Tá bom, viu, gente?
Então, pessoal, dessa forma, essa é uma publicação que a gente fez recentemente, o professor Sérgio Donato e o professor Eduardo Gani, vem para a foto aqui também, se vocês puderem, porque vocês são autores também. Isso aqui reúne, gente, o conhecimento que a gente aprende com vocês, agricultores. E quando eu chamei os mais jovens aqui, é porque esse conhecimento de vocês, que está nessa cartilha, precisa ser guardado, precisa ser preservado e precisa ser copiado, para que eles possam também fazer a diferença no campo, como muitos senhores e senhoras que estão aqui, que defendem a agricultura familiar e que sempre fez. Dessa forma, eu agradeço vocês aí pela participação e pela atenção na palestra, e vamos fazer uma foto. Vem para cá, Sérgio e Eduardo, para a gente fazer. Viva a juventude do campo! Não deu para todo mundo, mas vai estar todo lugar. Gostaríamos de agradecer ao professor Ednei, dando continuidade às nossas atividades. Daremos início neste momento à palestra com o tema comercialização.